Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal que aborda temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Aqui tratamos de cidadania, políticas públicas e direitos humanos. O mês de junho está chegando e com ele a maior festa popular do Maranhão. O São João 2023 promete, chamado pelo governo do estado de o maior São João do mundo, a festa deve atrair milhares de turistas e movimentar a economia local. Mas o São João do Maranhão é apenas uma parte do potencial turístico do nosso estado, que também atrai visitantes pelo patrimônio cultural, material e natural existentes. E é sobre todo esse potencial turístico que vamos conversar no programa de hoje. Entender como a indústria do turismo vem caminhando em nosso estado, quais são as principais potencialidades e desafios para quem trabalha no setor. O Contraplano está começando. Para construir o programa de hoje, com a gente recebemos a secretária de Estado do Turismo, Socorro Araújo, a gestora de turismo do Sebrae Maranhão, Renata Costa, e o coordenador do Grupo de Gestão Estratégica de Destinos e Organizações do Turismo da UFMA, Davi Bolsas. Bem-vindas, bem-vindo, obrigado. Obrigada. Queria começar falando, secretária, com a senhora sobre o São João. É de fato o período, o mês de junho, que atrai o maior número de turistas para o nosso estado? Com certeza, o São João é a nossa grande festa, a nossa maior festa do Maranhão e as festas juninas. E o governo do estado e o governo Carlos Brandão tem se dedicado a trabalhar essa importância do turismo como uma atividade econômica que desenvolve, tem toda uma proposta de desenvolvimento econômico e também o desenvolvimento social. Porque o turismo ele é gerador de emprego e renda em vários segmentos. O turismo é multi, né? Então ele trabalha com várias áreas. E esse investimento que o governador do estado tem feito era para que esse São João seja o São João maior do mundo. Estivemos agora em São Paulo e fizemos o lançamento do São João em São Paulo para operadores e agentes de viagens. E o que foi importante foi que foi o maior sucesso que a gente coloca assim com os operadores, os agentes de viagens, porque nós sempre fazemos campanhas de divulgação do nosso destino nas grandes feiras, nós estamos sempre presentes. Mas quando você leva em loco os grupos de Bom Meu Boi para dançar, para cantar, para mostrar a nossa energia, a nossa alegria, é assim, há um encantamento geral. Então foi assim encantador o que foi feito lá em São Paulo, o lançamento do São João, com os grupos dançando, e nós levamos muitos vídeos, né, da nossa festa do São João e também do Maranhão como um todo. O Maranhão tem 10 polos turísticos, então nós temos atratividades muito grandes no nosso estado. Então, além do São João, a gente tem todo um patrimônio natural, patrimônio histórico. E nós temos 2 grandes patrimônios mundiais, que é o nosso centro histórico, né, que é o nosso patrimônio mundial material, e nós temos hoje, o Bumba Meu Boi, que também é patrimônio, né, patrimônio mundial, e nós temos hoje, o governador levou em mãos, né, toda a documentação para inscrever os Lençóis Maranhenses como patrimônio natural mundial na Unesco. Então nós estamos assim de parabéns, sim, e acredito que é o maior São João do mundo dentro da proposta que o Maranhão faz. Renata, como é que a gente pode, pegando o São João como exemplo, mostrar como que isso movimenta a economia e a cadeia do turismo, né? Porque se fala muito em diversos atores que compõem essa cadeia. Como que um exemplo básico assim, para o telespectador poder entender como é que funciona, por exemplo, quando a gente fala no turismo, agregado a esse período junino, ao São João? Fábio, o turismo ele já movimenta naturalmente vários segmentos e várias atividades, né? Ele envolve bares, restaurantes, hotelaria, guias de turismo, campings, produtores rurais, então envolve aí vários segmentos, várias atividades. Os períodos festivos, que são o Carnaval e o São João, e no Maranhão muito mais forte o São João, a economia
ela consegue se ampliar, ela consegue ser potencializada, porque esses grupos folclóricos que passam o ano todo trabalhando de forma, vamos dizer, nos bastidores, né, é o momento, o ápice para eles, né? Então, todos aqueles que estão ali naquele movimento estão, de alguma forma, né, movimentando aquela economia. O visitante que chega para assistir aquela apresentação, para assistir aquela festa, ele vem deixar, né, algum recurso, porque ele se hospeda, ele se alimenta, ele faz passeios, ele vai para os espaços dos arraiais assistir às apresentações e lá ele pode degustar da gastronomia. Então, assim, é um momento que a gente consegue ter essa atividade com um fluxo econômico muito grande. E isso é o principal objetivo, como a professora está falando, né, da questão da renda e do trabalho social. Davi, como é que isso consegue chegar, por exemplo, na sociedade civil? A gente sempre, quando fala de indústria de turismo, a gente vê muito o Estado como a mão que implementa a política, né? Ou aquilo que acaba apoiando uma ação determinada com mais investimento para o turismo ou não, o mercado com hotéis, restaurantes, que a Renata citou. E como é que a sociedade também ela participa ou ela se beneficia com o turismo? É na questão, por exemplo, no caso do São João, nos grupos culturais, nesses grupos que desenvolvem atividades? Bem, o turismo é uma atividade econômica, né, que tem um potencial gigantesco para gerar melhorias diversas para as comunidades, para as pessoas, para as populações, certo? Isso tanto do ponto de vista econômico quanto de melhorias sociais, o bem-estar naquela própria localidade, na cidade que tem o turismo como sua mola mestra. A gente percebe dentro das festividades do São João que é um momento ali onde você consolida um ciclo, né, que é exposto por meio de apresentações nos arraiais. Mas se você for para os bastidores do que acontece de fato nessas realidades, a gente consegue perceber todo um ciclo cultural, uma articulação de comunidades nos bairros, para que essas festividades, essa manifestação, ela possa ocorrer. Então a gente percebe que o turismo é algo fundamental para a movimentação de uma sociedade, para a valorização de uma cultura, para melhorias em termos econômicos. Isso a gente vê de uma forma muito positiva quando a gente vê, por exemplo, esforços do governo do Estado, esforços do SEBRAE em consolidar esses grupos culturais, em construir ou proporcionar um palco, né, uma visibilidade para esses grupos. Porque quando a gente olha de fora, a apresentação de um grupo cultural de Bumba Meu Boi, por exemplo, né, uma das manifestações, a gente se limita, né, se restringe àquele espaço do arraial turista. Mas se a gente conseguir ir para trás disso, como é que essas pessoas elas se organizam? Quanto tempo elas passam para estruturar essas manifestações? Que tipo de apoio? Então a gente vai percebendo que a cultura tem um aspecto muito forte, social, dentro dos grupos. E isso é algo que a universidade, SEBRAE, secretarias precisam apoiar, porque é para muito além de uma atividade meramente econômica. É também cultural, é social. Secretária, e voltando a falar desse São João, né, que está sendo chamado pelo governo do Estado como o maior São João do mundo, né? A senhora falou de São Paulo, existem outros espaços que estão sendo apresentados também, esse São João do Maranhão, em outros estados, em outras feiras, e também de que forma há esse diálogo com a Secretaria de Cultura, né? Porque turismo e a cultura, especialmente, né, em todos os sentidos, mas especialmente nesse momento, eles precisam ter um bom diálogo, né? Primeiro eu quero te dizer que esse diálogo é muito importante e nós temos esse diálogo. É turismo, cultura e comunicação. Então esse lançamento que aconteceu em São Paulo só pôde acontecer porque as 3 secretarias estavam envolvidas e nesse envolvimento todo mundo trabalhou e fez com que saísse esse belo São João. Mas eu quero te dizer que nós estamos lançando esse São João em todos os lugares. Teve a WTM, que nós tivemos aí em abril, a gente já tinha feito um lançamento nessa feira também, divulgando o São João do Maranhão, além de divulgar os outros produtos turísticos que nós temos aqui no Maranhão. Nós vamos estar em Belém, agora dia 18, vamos estar divulgando 18 de junho, vai ter uma feira em Belém, nós também vamos estar divulgando o São João, porque nós vamos ter 2 meses de São João, nós vamos ter junho e julho. E os nossos vizinhos, eles visitam muito o Maranhão. Então a gente também está divulgando. Nós também vamos estar nos aeroportos. A partir do dia
a partir do dia 15, já começou a divulgação do São João em vários aeroportos do Brasil. Congonhas, Confins, o aeroporto do Maranhão, o aeroporto de Curitiba, vários aeroportos do Brasil vão estar com a divulgação do nosso São João. Nós iremos fazer também receptivos aqui no aeroporto de São Luís, recebendo esses turistas. Então, são várias ações acontecendo, além do trabalho com as redes sociais, porque as redes sociais é que fazem com que você hoje divulgue esse São João, divulgue os acontecimentos da nossa cidade para o mundo inteiro. Mas eu gostaria de fazer uma colocação muito interessante. Quando nós dizemos que nós temos o maior São João do mundo, e acredito que seja, principalmente, nós temos uma grande alegria, nós temos muitos grupos populares, que são grupos diversificados de bois, com vários sotaques, nós temos o cacuriá, o tambor de crioulo, bumba, e muitos outros. Mas nós temos algo que é mais importante, que eu acredito que nós não podemos deixar de dizer, são as pessoas que fazem o São João. Nós, no Maranhão, não precisamos chamar os artistas de fora para fazer essa grande festa, para dizer, o nosso São João é o maior do mundo. Nós que fazemos. Quem é que faz parte das primeiras páginas dos jornais e das revistas no mês de junho e agora mês de junho e julho? São os cantadores de Bumba Meu Boi, são as índias, os vaqueiros, os tocadores de matraca. Somos todos nós que fazemos esse São João. E nós trazemos uma alegria tão contagiante que os turistas saem daqui encantados. Eles saem daqui encantados com essa grande festa. Então, nós temos que dizer que nós somos o maior São João do mundo, pela alegria, pela energia, pela beleza e pela grandeza que nós temos no Maranhão. Agora, Renata, esses grupos culturais, né, que a professora Socorro, o Davi também, e a própria senhora também comentou ainda há pouco, será que pode ser pensado também espécies de roteiros, por exemplo, de um grupo tradicional como o Maracanã, o Bumba Boi da Maioba, que chegue até essas comunidades, como se fossem rotas, pequenos roteiros, para que se visite e veja justamente esse bastidor que o Davi falava, né? Ou que você também comentava, o ano inteiro que se trabalha, que se prepara. É possível pensar também que esse turismo do São João possa chegar até a essas comunidades, se já é que chega, né? Totalmente possível, Fábio. E esse é um dos objetivos também. O Sebrae, a gente tem um projeto de economia criativa e nós estamos em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, desenvolvemos um mapeamento de todos os grupos, né, de Bumba Meu Boi, daqui da Grande Ilha. E a partir desse mapeamento também estamos trabalhando com aqueles que são viáveis, né, com alguns critérios, como acesso, segurança, a maturidade, o nível de maturidade de gestão que esses grupos se encontram, e a partir daí vai ser criado, sim, a gente terá aí uma entrega de 2 roteiros, né, Davi? O professor Davi está, inclusive, envolvido nesse trabalho, ele é a professora Letícia, a gestora do projeto é Daniele, né, mas a gente sempre dialoga internamente, porque a economia criativa tem tudo a ver com turismo, cultura, e a gente está sempre fazendo trabalho em conjunto. E fora isso, a gente também tem uma agente de roteiros turísticos, né, que a gente trabalha alguns roteiros diversificados dentro da nossa grande ilha, São Luís, Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar, e estendendo até Alcântara, porque comercialmente Alcântara está muito mais ligada a São Luís, né? Em algumas outras ações de estruturação, ela está ligada ao Polo Floresta dos Guarais, mas na parte de comercialização ela está ligada a São Luís. Então essa é uma entrega que nós faremos ainda até o final do ano, esses 2 roteiros, envolvendo grupos de Bumba Meu Boi em especial. Pode falar um pouco, Davi, sobre o que seriam esses roteiros? Com certeza. Eu quero reforçar primeiro uma fala da professora Socorro. Quando a gente pensa São João, é uma festividade que acontece no Brasil inteiro, mas particularmente no Nordeste é bem distinto. Você tem estados que se destacam como Pernambuco, Paraíba e Maranhão. E eu digo que não é puxando brasa para a nossa sardinha, mas realmente o Maranhão tem a festividade do São João de uma forma muito diversificada, rica. Se você pensar apenas o grupo cultural, né, os grupos culturais de Bumba Meu Boi, você tem diversos sotaques. Então isso já mostra bastante da nossa riqueza. E o São João, como eu mencionei anteriormente, é uma consolidação de um processo que ocorre ao longo do ano. A gente tem inúmeras experiências de visita a grupos culturais pelo Brasil, no exterior. Posso dar o exemplo
o carnaval, que é um período forte, o carnaval do Rio de Janeiro é bastante destacado, e já existem produtos de visitação a essas áreas, né, aos grupos carnavalescos. A gente não quer copiar grupo carnavalesco, a gente quer encontrar as nossas próprias idiosincrasias, as nossas próprias especificidades, construindo com os grupos, para os grupos, o que seria um produto turístico, certo? Que seriam roteiros para conhecer os bastidores dessas manifestações. Compreender questões relacionadas à religiosidade, compreender os desafios que esses grupos têm ao longo de um ano, compreender questões de como é que são feitas as indumentárias. Existem ensaios. Eu não sabia que Bumba Meu Boi tinha uma relação com a questão da religiosidade. Ou seja, aquele produto final que você vê belíssimo nos arraiais é algo, é um resultado final de algo muito maior, muito rico, e que a gente, por meio da parceria com o SEBRAE e com a Secretaria de Estado também, nós estamos buscando esses diálogos com diversas entidades para a gente compor uma proposta bem interessante, que é conhecer de fato os bastidores dos grupos e que isso possa ser um mecanismo de fortalecimento cultural desses grupos, uma forma de geração de renda para eles, uma forma de trabalhar a autoestima dessas próprias pessoas, e a gente vê isso com extremo bons olhos. Valorizando os mestres da cultura também, né? Em cada um desses grupos que podem ser. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. É um instante só. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia. No programa de hoje estamos conversando sobre potencial turístico do estado do Maranhão. Nossos convidados, a secretária de Estado do Turismo, Socorro Araújo, a gestora de turismo do SEBRAE Maranhão, Renata Costa, e o coordenador do Grupo de Gestão Estratégica de Destinos e Organizações do Turismo da UFMA, Davi Bolsas. Secretária, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre mais a questão do turismo relativo ao São João. Mas o turismo no Maranhão não é só sazonal das festas, né? É muito mais do que isso? Sim. São 10 polos que existem no estado. Vamos explicar para o telespectador um pouco de como é feito esse trabalho maior, o trabalho macro do turismo. Há 20 anos atrás foi feito um estudo para trabalhar o que é que nós temos de mais importante de atratividade no Maranhão. E se trabalhou 10 polos, 10 regiões principais que têm grandes atrativos e grandes produtos no Maranhão. Os polos são vários. Nós temos os polos Floresta do Guarás, nós temos o polo Lençóis e Delta, nós temos os polos da Chapada das Mesas, nós temos o polo São Luís, Lagos Floridos, são 10. Mas o que é importante de tudo isso é que esses polos, estão sendo sempre, a Secretaria Estadual está sempre trabalhando para organizar e fazer com que eles sejam sustentáveis no sentido de bem receber, de ter um bom serviço, de poder atender bem quem os visita. E uma coisa importante que nós da Secretaria de Turismo estamos fazendo é trabalhando com esses polos no sentido de que eles se tornem sustentáveis e comece a oferecer para a sociedade um roteiro que você possa dizer, eu vou para o polo, por exemplo, Floresta dos Guarás. E esse polo, eu vou ter um roteiro que eu posso fazer várias atividades. Eu posso conhecer uma sociedade quilombola, porque eu posso fazer o turismo de base comunitária. Eu posso fazer um turismo de contemplação dos guarás no final de tarde ou no amanhecer dos pássaros. Eu posso fazer um roteiro de aventura, eu posso fazer um roteiro de passeios náuticos. Então, nós estamos fazendo essa organização. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem interessante, há pouco tempo foi inaugurado pelo governo Flávio Dino, foi inaugurado a ponte que liga Bequimão. E agora o nosso governador Carlos Brandão fez a inauguração da MA 211, que liga Bequimão a Cedral. Então, o que é importante? Foi a diminuição das distâncias. E hoje você tem um acesso mais fácil para você ir para esses lugares do polo Floresta dos Guarás. Que a gente tem Bequimão, a gente tem Cururupu, a gente tem Cedrão, Guimarães. Nós temos muitas cidades que são belíssimas. Se nós formos ver a beleza que tem essas cidades, mas o que nós conhecemos dessas cidades, muito pouco, a não ser que você seja da região.
E nós estamos querendo fazer essa grande divulgação desses polos, aproveitar esse momento em que a gente está tendo uma infraestrutura maravilhosa que permite com que os empresários possam investir nesse lugar, porque lá você pode construir resort, você pode começar a construir bons restaurantes e fazer essa divulgação para que nós iremos também fazer em todas as nossas feiras, para que a gente tenha um fluxo muito maior de turistas, porque você vai conhecer um local belíssimo, que esse local é o ano todo. Você não precisa ir só no São João ou no Carnaval. Você lá tem belezas naturais riquíssimas. Você tem o viver das pessoas. Hoje o turismo de base comunitária é uma nova proposta. O turismo de experiência é outra proposta. E lá nós temos muitas sociedades quilombolas. Nós temos muito turismo de experiência. Então a gente precisa também divulgar essas outras formas de viver desses polos e que são muito bonitos, além das belezas naturais. Renata, e como que o SEBRAE chega a trabalhar com esses polos, né? Que tipo de informação, que tipo de trabalho é desenvolvido junto a esses polos turísticos do Estado? O SEBRAE dá todo o apoio, né, para as micro e pequenas empresas e atua também na questão da governança, está sempre junto das instâncias, dos conselhos municipal, do Conselho Estadual de Turismo, tentando congregar, né, todos os interesses ali num ponto único. Trabalha a gestão dos empreendimentos turísticos que estão localizados, né, nos 10 polos. Uma entrega importantíssima que o SEBRAE fez foi através do programa Cidade Empreendedora dos Inventários Turísticos. Então hoje a gente pode dizer que dos 10 polos, todos os municípios que estão nos 10 polos já possuem seu inventário turístico, que é uma condição inclusive do programa de regionalização do Ministério do Turismo. Para que o município permaneça como um município turístico, ele tem que entregar o inventário, ele tem que ter uma instância de governança, ele tem que ter conselho municipal. Então, o SEBRAE atua em todo esse processo e mais em gestão, inovação desses empreendimentos para que eles possam bem receber o visitante, o turista. A UFMA, Davi, também chega a todos esses polos, né? Que tipo de trabalho o grupo de pesquisa que você coordena também acaba desenvolvendo, se desenvolve também nesses polos do Estado? Definitivamente, a gente se estrutura muito em termos de cooperação interinstitucional. A universidade trabalha com ensino, pesquisa e extensão, então a gente, na parte de ensino, trabalha com a formação, né, desse capital humano, capital intelectual, que atuará nas diversas instituições, organizações relacionadas ao turismo. Nós trabalhamos com a parte de pesquisa, por exemplo, a gente tem um observatório hoje do governo do Estado, na Secretaria de Estado do Turismo, cuja, né, vamos dizer assim, a mão de obra envolvida em boa parte é capital humano da instituição. O que faz esse observatório? O observatório é importantíssimo que um destino, uma cidade turística, tome decisões estratégicas, faça seu planejamento com base em informação, em dados. Os observatórios são uma forma de você conseguir esse tipo de informação, seja por meio de pesquisas com turistas, seja por pesquisas com empresas, para que você consiga compreender suas necessidades, aspirações, desejos, o que melhor avaliam, o que não avaliam tão bem, que se possa melhorar. Então, a tomada de decisão estratégica de uma Secretaria de Estado, de um SEBRAE, de qualquer que seja a instituição que colabora com o turismo, é importantíssimo que se faça via informação mesmo concreta, com base em dados atuais. E, além disso, a gente também tem atuação em projetos de extensão, em consultorias, junto das mais diversas, em diversos polos, destinos turísticos, e a gente acaba consolidando, e eu reforcei no início a ideia da cooperação, porque o turismo se faz principalmente pela articulação conjunta entre diferentes entidades. É a Secretaria de Estado, você vê aqui nessa mesa, 3 entes que dialogam e colaboram com o desenvolvimento do turismo em diferentes realidades. É o SEBRAE numa parceria com a Universidade Federal do Maranhão para a estruturação de roteiros turísticos e mapeamento de grupos culturais. É a Secretaria de Estado, né, que tem observatórios e que a gente de alguma forma possa colaborar. É a gente poder discutir junto à Secretaria de Estado planos de ação, planos de turismo, entre outras questões. Então, essa articulação entre diferentes entes é fundamental para a estruturação dos destinos. E a universidade, onde consegue chegar, nós estamos lá. Secretária, a gente tem 10 polos, a senhora falava, turísticos dentro do Estado, mas 3 deles são mais importantes, ou pelo menos aqueles
que recebem mais visitantes, né? Que é o Polo São Luís e o Polo dos Lençóis Delta. Seriam esses? Quanto que significa, assim, se a gente fosse representar percentualmente esses dois destinos, esses dois polos de receber turistas em relação ao Estado? Nós temos 3 polos indutores, é o Polo São Luís, o Polo Lençóis e Delta e o da Chapada das Mesas. Então, esses polos indutores, eles representam o maior fluxo de turistas que nós recebemos no Maranhão. Porque como eles já estão num nível de desenvolvimento maior, então eles já têm meios de hospedagem, bons restaurantes, meios de transporte, há toda uma qualificação. Hoje a Secretaria de Turismo tem 2 superintendências, uma nos Lençóis, trabalhando diretamente com a capacitação, com a melhoria da qualidade do atendimento e os serviços, e a outra superintendência nós temos lá na Chapada, e nós estamos aqui em São Luís, nós, Secretaria, porque nós temos um grupo técnico que faz toda essa qualificação para que a gente possa ser extremamente hospitaleiro e bem receber. Também acompanhando todos os processos de uma política estadual de turismo. Então, nós temos nesses locais, né, uma superintendência lá, nós não vamos daqui, eles estão lá, a gente fica dialogando todo dia, agora com os meios de comunicação muito mais fáceis, e a gente está fazendo trabalho constantemente, diariamente nesses locais. Então, esses locais já têm uma estrutura maior para bem receber. Mas quando eu digo que eu estou querendo que a gente também trabalhe os outros, é também ter uma estrutura média ou uma estrutura pequena, mas fazendo um outro tipo de experiência. Porque aí a gente atende a todos os turistas que nos visitam. Porque o turista estrangeiro procura muito o turismo de experiência. O turismo de base comunitária. Eles não chegam aqui buscando grandes resorts, um grupo, né? Eles procuram conviver na comunidade para viver essa experiência da cultura local. Então, a gente tem vários segmentos, mas esses 3 polos no Maranhão é que são os polos indutores e são os polos que maior tem fluxo. Inclusive, a gente conversava no bastidor sobre essa questão do turismo comunitário e vocês diziam que já existem experiências, né, ou pelo menos incipientes de turismo comunitário em nosso estado. Pode contar um pouco, Renata, se você tem conhecimento ou se acompanha alguma dessas experiências? E o que seria esse turismo de base comunitária, até para que o telespectador possa entender melhor? Certo, nós temos já experiências, nós temos experiências na região de Santo Amaro, nós temos experiência na região de Barreirinhas, em Alcântara, Santo Amaro e Barreirinhas, em comunidades que a gente pode pernoitar, que a gente pode fazer trekking, né, que são caminhadas ao luar, na maioria das vezes, e a gente come ali aquela galinha caipira, ouve a história daquela família que nos recebe, né? Vivencia o dia a dia deles, que é o mais importante, porque às vezes a gente tem ainda formatado na nossa mentalidade aquele turismo tradicional, que é um turismo para grupos e que é um turismo para visitação de histórico, cultural, vivência em atrativos naturais, mas como a professora colocou, as pessoas hoje querem experiência, elas querem conhecer a história, elas querem adentrar na história daquela localidade. E o turismo de base comunitária, ele é perfeito para isso, porque você vivencia de fato o que a comunidade vive no seu dia a dia. E aí você sai com uma riqueza cultural enorme, né? Você faz um intercâmbio cultural e você sai ali com informações que você jamais teria se não tivesse ido até aquele momento. E aí o perfil é diferente, né? Já não é um grupo grande, já são menos pessoas, até para que não degrade a localidade. A gente precisa se apoiar sempre na questão da sustentabilidade, porque essa é uma premissa do turismo de base comunitária. Enquanto Sebrae, aqui na região, né, do Polo São Luís, a gente está desenvolvendo o primeiro circuito agroturismo, SLZ. Envolvemos ali o município Raposa, Ribamar, Passo do Lumiar. Então a gente foi trabalhar com produtores da agricultura familiar e nós estamos fazendo eles perceber que a atividade deles está totalmente conectada ao turismo rural, que também é uma proposta de turismo de experiência, que também é uma proposta que envolve a comunidade. E nós temos sentido grandes avanços, né? Em breve faremos esse lançamento, mas a gente já fez testagem, a gente já fez capacitação, a gente já montou ficha técnica de todos esses produtos e nos entusiasmou muito.
Aquele visitante, por exemplo, que é do próprio Maranhão, né? Se ele quiser ir à Raposa, ele não vai ter somente o passeio náutico, ele não vai ter somente o polo gastronômico, que hoje já existe, ele vai ter outras possibilidades de vivenciar e conhecer. Eu me recordo agora que um dos participantes, né, o seu Luiz, do Aras Quatro Irmãos, ele me falou no dia da testagem, que foram 2 dias, ele disse assim: Renata, eu nunca tinha tido amplo conhecimento como eu tive nesses 2 dias, desde agro a doces, que eu nunca imaginei que eu pudesse aprender a fazer. Então, assim, essa riqueza é só o turismo de experiência e o turismo de base comunitária que pode proporcionar. O turismo rural também, que está envolvendo os dois. Eu gostei muito de uma expressão que o Davi usou nessa conversa anterior ao programa, que é o turismo anticotidiano, né? Que as pessoas procuram muito para fazer o turismo aquilo que não está no seu dia a dia. É esse o público que consome bastante esse turismo mais de base comunitária, ou Davi? Assim, pense o turismo como um mercado que tem uma pizza que tem várias fatias e cada um disputa um pedaço. O Maranhão, ele tem algo muito característico, que hoje ele tem diferentes tipos de atrativos, produtos para diferentes públicos. Então, se tem alguém que queira ir a Atins, ficar numa pousada mais, vamos dizer assim, né, com um valor agregado maior, que tem um poder aquisitivo maior, que está mais próximo ali dos Lençóis, existe esse tipo de atrativo, como tem lá em Betânia, em Santo Amaro, pessoas que fazem trekking e querem dormir no rede e café, ter a experiência de dormir numa rede, né, ao ar livre, num local super paradisíaco. Nós temos diferentes produtos para diferentes tipos de público, então isso é algo que o Maranhão se destaca bastante, e o viajante, na prática, ele busca de fato o que está totalmente diferente do cotidiano dele. Eu moro em São Paulo, estou acostumado a ver muito concreto, eu quero ter contato com a natureza. O contato que eu tenho com o preparo de uma farinha artesanal é vendo os documentários, é vendo os filmes. Eu quero chegar nos Lençóis Maranhenses, além do fato da atratividade natural daquele parque nacional, mas eu quero conhecer um pouco mais das comunidades. E se as comunidades têm ali uma articulação de um produto, de como é que faz o preparo artesanal da farinha, isso pode ser um produto interessante. Ele não está acostumado a ver aquilo ali. Então, são várias experiências que nós acabamos consolidando, e o turismo de base comunitária tem esse elemento, essa característica de proporcionar a imersão, a vivência maior dos grupos, entendendo como é o cotidiano dessas pessoas. É uma forma de turismo que se pauta também na gestão desse atrativo pelas próprias comunidades. São elas que dizem a forma de turismo que querem ou que não querem, que desejam ou que não desejam. E o turismo de base comunitária tem essa característica, visitação menor, fluxo de visitantes, de mais baixo impacto, certo? Então essas são características importantes. Eu acredito fortemente que o Maranhão tem um potencial incrível de turismo de base comunitária. Há cerca de 2 ou 3 anos nós desenvolvemos um curso de qualificação para o Ministério do Turismo. Lá pela universidade a gente elaborou parte da Política Nacional de Qualificação do Turismo, e a entrega final foi uma experiência piloto em que a gente trabalhava um curso relacionado à formatação de roteiros de base comunitária. Foi incrível quando nós percebemos, nós abrimos essas inscrições online, e nós tínhamos inúmeras comunidades do interior do estado manifestando interesse em aparecer, em figurar, porque afinal, como política pública, você não tem como atacar todos os 10 polos turísticos que foram estruturados. Então, inicialmente, alguns foram priorizados. Essas pessoas também estão querendo aparecer, elas também estão querendo que o turismo crie oportunidades para elas se integrarem, melhorarem a qualidade de vida, e o turismo de base comunitária é um desses meios, é um desses caminhos. Fábio, eu tenho até um depoimento pessoal. Eu vou deixar o depoimento para o próximo bloco. Perfeito. Tá? Porque nesse momento a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Contraplano. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo o potencial turístico do Estado. Os nossos convidados, a secretária de Estado do Turismo, Socorro Araújo, a gestora de turismo do Sebrae Maranhão, Renata Costa, e o professor do Departamento de Turismo da UFMA, Davi Bolsas.
Renata, a gente terminou o segundo bloco e você queria dar um depoimento. Fique à vontade. Gostaria de falar da minha experiência pessoal nesse trekking, saindo de Atins, indo até Betânia, em Santo Amaro. Em Queimada dos Britos, eu tive esse pernoite, né, numa rede ao ar livre, e até hoje eu não esqueço o cheiro daquela rede, era o cheiro da minha bisavó. E aí, todo lugar eu procuro saber, gente, aonde eu consigo encontrar não sei que tipo de produto ela utilizou, mas assim, foi uma noite maravilhosa que aparentemente a gente pode imaginar que não seja porque é ao ar livre, né? Não teve nenhum problema em relação a inseto, foi tranquilo e dormimos perfeitamente, e eu ainda fiquei com essa memória afetiva que é também o que a viagem de turismo de experiência e de base comunitária nos traz. Em muitos diálogos com a comunidade, a gente adentra na nossa própria família, a gente adentra na nossa própria história, porque todos somos um, essa que é a verdade, todos originamos do mesmo público, né? E quando a gente vai conversar, que começa a trazer, a gente vai, meu Deus do céu, está falando sobre mim, está falando sobre os meus antepassados. E isso é uma entrega que assim, paga qualquer valor que a gente tem investido para fazer. Então, eu sempre comento sobre essa minha experiência, dou esse depoimento porque foi maravilhoso. Davi, por que a gente sempre, quando fala do turismo de base comunitária, turismo solidário, a gente fala de um turismo mais sustentável? Por que a gente utiliza essa expressão? Existe um modelo de turismo que se usa muito, se discute muito, fala muito assim do modelo de Cancún acerca do turismo, que foi uma área de praia belíssima, onde você teve uma instalação de grandes conglomerados, né, de empresas, cadeias de hotéis, que de alguma forma não favoreceram a melhoria da qualidade de vida, a inclusão, a inserção produtiva das populações que ali viviam. Então isso é um modelo que a gente precisa se afastar, certo? E principalmente o turismo base comunitária entrega aquilo que mais a gente espera do turismo, que é o quê? Melhoria de qualidade de vida das pessoas. Eu não preciso pensar que é exigida uma alta qualificação ou que você precisa de um alto refinamento em termos de infraestrutura para você gerar um produto numa comunidade. As pessoas, o nicho que busca a experiência com aqueles grupos, busca as vivências, busca compreender esse cotidiano, o que representa a cultura em termos do dia a dia, da pesca, do que comem, como dormem, certo? Dos seus fazeres e saberes, e é isso que é a chave, é a mola mestra do turismo de base comunitária. Então ele se torna, dentro dessa perspectiva, mais sustentável, porque é uma discussão relacionada à melhoria, né, econômica para a região, inserção produtiva, melhoria, né, da qualidade de vida dessas populações, fortalecimento dos seus aspectos culturais. Então há uma série de questões relacionadas e que tornam o turismo de base comunitária algo dentro de um viés mais sustentável. Secretária, a senhora já falou que esse turismo de base comunitária é uma das linhas de ação que estão propostas, né, estão sendo pensadas pela Secretaria. Quais são os principais desafios, né, para que se implante isso, já pensando principalmente na estruturação de outros polos, né, que são polos que não têm essa estrutura como tem o Polo dos Lençóis, o Polo São Luís ou mesmo o das Chapadas? Quais são os principais desafios para poder desenvolver esse trabalho? Olha, veja, quando a gente fala no turismo de base comunitária, não é só dizendo que nós vamos trabalhar essa forma de turismo. Claro. Nós temos os outros polos, que nós temos aí grandes resorts, locais belíssimos que você pode ficar, né, que você vai para Atins, se você for para Barreirinhas, você tem outros locais, Chapada, São Luís. Mas os grandes desafios são as questões das infraestruturas. Mas o que a gente tem observado? Que hoje o Maranhão tem uma infraestrutura, sim, as estradas, nós temos hoje já pontes, nós temos hoje já pequenos comerciantes desses locais, pequenos restaurantes. E aí, a grande questão é o bem receber também, que a gente precisa de capacitação. Mas uma das coisas importantes é porque nós temos uma parceria com o Sebrae Maranhão trabalha com essa capacitação dos pequenos empresários, dos grandes empresários, principalmente dos pequenos. E nós estamos trabalhando uma política pública nesses polos.
Hoje, a Secretaria Estadual de Turismo está indo aos polos. Nós estivemos agora no Polo Floresta dos Guarás, que foi um trabalho maravilhoso, do interesse da população de buscar se capacitar, de compreender melhor como atender, como desenvolver essa cadeia, de como trabalhar os municípios, os prefeitos, o nosso governador que é municipalista. Então, nós estamos trabalhando com os municípios esses grandes desafios e, principalmente, passa pela qualificação. Se você tem uma boa qualificação, uma infraestrutura pelo menos menor, mas que dá para você bem receber, você consegue fazer um bom trabalho. Porque o que acontece? Às vezes você tem um pequeno restaurante. Esse restaurante precisa ser bem limpo, ter uma comida saudável, ser bem recebido pelo garçom, ter uma infraestrutura mínima de atendimento, de hospitalidade. Então, automaticamente, você sai de lá, embora que não seja uma grande estrutura, mas uma estrutura que tu saiu de lá, que tu foi bem recebido, que conseguiu passar esses dias nesse local, mas um local que te deu muita tranquilidade, um local que te deu alegria, um local que te fez com que tu saíste de lá satisfeito com o acolhimento recebido. Então, eu acho que esses são os grandes desafios que hoje nós, da Secretaria Estadual de Turismo, o SEBRAE, a Universidade, que nós estamos todos trabalhando em prol da melhoria de qualidade de vida da população maranhense, através de um processo de sustentabilidade e no processo de conhecer melhor o seu lugar e de bem atender. E a gente pode, Renata, também pensar num público consumidor desse turismo, seja de base comunitária, ou seja já dos Lençóis, da Chapada, um turismo mais tradicional, pensar no maranhense enquanto o visitante, não necessariamente o turista de outro estado ou de outro país. O maranhense consegue já olhar de alguma forma para o seu estado como esse local de visitação também? Olha, a gente já tinha esse olhar, mas isso se potencializou pós-pandemia, né? Como ficou muito limitado no período pandêmico, que as pessoas pudessem se deslocar, e pós-período pandêmico o aéreo também ficou muito alto, então naturalmente o maranhense começou a viajar muito mais para dentro do próprio Maranhão e conhecer, despertar para coisas que antes ele nem imaginava que tinha. E aí isso, hoje com as redes sociais que a gente sabe que acaba, né, propagando e divulgando mais o trabalho da Secretaria Estadual, das secretarias municipais, faz com que o maranhense realmente, às vezes, até opte por uma viagem para dentro do Maranhão. E isso a gente vê muito para a Chapada das Mesas, por exemplo, o Dovicense, ele com muita vontade de ir para a Chapada das Mesas. Ele já frequenta muito a área dos Lençóis e Delta, né, em especial o Dovicense. Mas esse intercâmbio, Floresta dos Guarás indo muito para Alcântara. Então, as pesquisas do observatório, que o Davi mencionou agora há pouco, já começam a sinalizar essa mudança no perfil. Antes, a gente tinha muito maranhense viajando, mas quando ia ver qual era a perspectiva da viagem, era para a saúde, para tratamento da saúde. E se hospedava muito em casa de parentes, que isso para atividade turística não é interessante, mas isso mudou, vem mudando, né? Então, essa proximidade de você, a facilidade de você se deslocar com seu próprio veículo, isso ajuda muito no turismo regional e a gente pode considerar. E aí eu queria falar sobre um segmento que surgiu também da questão da sustentabilidade, o turismo regenerativo. Né? O turismo regenerativo, ele surgiu com a proposta de você não só preservar o espaço que você está indo, mas você deixar algo que faça um reparo de outros que já passaram antes, ou de você mesmo que já tenha ido antes e tenha depreciado de alguma forma aquele destino. Então, você reparar aquilo que você em algum momento fez de ruim para aquela localidade. Então, já a preocupação é tão grande com a questão sustentável que já tem um novo segmento que é o turismo regenerativo. Davi, o observatório ele consegue fazer essa mensuração do perfil desse visitante que viaja pelo Maranhão, seja ele maranhense ou seja ele de outros estados? É possível traçar um perfil médio dessa pessoa que consome o turismo no Maranhão? Eu destaco assim, o Observatório ele é uma parceria, né, é idealizado pela Secretaria de Estado e conta com a nossa colaboração, né, para que a gente consiga gerar esse conhecimento de mercado, enfim. E assim, de praxe, logo na caracterização das pesquisas, na caracterização de amostra, a gente busca entender o perfil do viajante.
Eu queria só colaborar, assim, corroborar uma questão que a Renata colocou, de que assim, o Maranhão, acho que ele se encaixa muito perfeitamente em tendências que nós estamos tendo no pós-pandemia. Então, por exemplo, quando a gente pensa que o turismo hoje, as pessoas buscam o slow tourism, ou seja, o turismo mais lento, em resposta àquela experiência de turismo que normalmente o brasileiro tem na Europa, que ele quer conhecer 3, 4, 5 países em 2, 3, 4, 5 dias. Hoje os viajantes eles querem fazer uma imersão naquela localidade, eles querem passar mais tempo. Quando você passa mais tempo, isso consequentemente gera o quê? Uma imersão maior naquelas localidades. Quem é que faz aquelas localidades acontecerem? As comunidades, suas populações. Nós temos uma riqueza incrível em termos comunitários para isso ser explorado. Nós temos a tendência do turismo regenerativo, do turismo holístico, do turismo na natureza, o ecoturismo. Os nossos principais atrativos turísticos, 2 são parques nacionais, certo? Então, quando a gente pensa as tendências do turismo, nós vemos que o Maranhão claramente se enquadra dentro de algo que os viajantes atuais buscam. A exemplo do turismo de menor impacto, a gente via uma experiência em Barreirinhas, trazendo algo para a nossa realidade, um exemplo de uma visitação à comunidade do Marcelino, prepara o artesanato a partir da fibra do buriti. No término da experiência do visitante, ele plantava uma muda de buriti ali na comunidade, ou seja, uma forma de você perceber uma continuidade daquela prática dentro daquela comunidade, você ter uma compreensão melhor do que é o preparo de uma bolsa, que quando você vê numa prateleira e você coloca o preço lá, R$100, a pessoa, nossa, tá caro. Quando ela vê todo o processo e você diz R$100, ela diz, não, tá barato. O que é o conhecimento envolvido, né? Como é que isso ajuda as comunidades, como é todo o preparo artesanal daquele tipo de bolsa, de artesanato. E isso agrega muito valor. E o Maranhão, acho que ele se encaixa perfeitamente nessas tendências que têm ocorrido, no que se espera hoje dos viajantes, no que eles buscam em termos de destino, de experiências. A gente tem muito a congregar dentro das diversas tendências. Bom, a gente está chegando na reta final do programa. Queria deixar 1 minuto para cada um de vocês fazerem as considerações finais, começando pela senhora, secretária. Eu gostaria de agradecer pela essa oportunidade de falarmos do turismo do Maranhão. O Maranhão é diverso. Como você viu, nós no discorrer dessa nossa fala aqui, quanto se falou das experiências, das propostas de turismo de base comunitária, o turismo de experiência, o turismo de luxo, o turismo tradicional. Então, nós temos muitas formas de atividade turística e a gente precisa chamar o maranhense também para conhecer. Venha conhecer o nosso Maranhão. Além, claro, do Brasil e do mundo, porque o Maranhão está preparado para receber a todos. Nós convidamos. Venham conhecer as nossas experiências, venham conhecer as nossas festas e venham conhecer, sim, as nossas belezas naturais. E eu convido, venha conhecer os Lençóis Maranhenses. Vai se tornar patrimônio mundial natural. É isso, patrimônio natural. A Unesco vem... A Unesco está vindo agora, nós estamos aguardando só eles nos colocarem com a data, porque eles avisaram para nós que eles já tinham recebido o nosso documento, que o governador entregou em mãos, e que eles viriam aqui fazer uma avaliação. Nós estamos aguardando a data de quando eles vão vir fazer essa avaliação do nosso grande Lençóis Maranhenses. Acreditamos que eles vão sair daqui encantados e não vão ter dúvida de colocar os Lençóis como o nosso grande patrimônio natural mundial. Perfeito. Muito obrigado. Renata, por favor. Nós gostaríamos também de agradecer a oportunidade, Fábio, e para o SEBRAE é prioridade a atividade turística. A gente, inclusive, tem um termo referencial que norteia as nossas ações em todos esses polos que a Secretaria também trabalha e atua. E nós trabalhamos também com pilares dos destinos turísticos inteligentes, e eu gostaria até de deixar uma informação que agora São Luís foi contemplado através de uma parceria do SEBRAE com o BID para uma consultoria, né, tornar São Luís um destino turístico inteligente em todos os seus âmbitos. Então, deve começar agora no 2º semestre. Isso foi uma conquista. São Luís lutou junto com o Riachão, que também ficou entre 100 municípios que participaram. Só ficaram 11, só foram contemplados 11, e São Luís foi um dos 11 contemplados. Então, para o SEBRAE é prioritário a questão da atividade turística. Muito obrigado. Davi? E agradecer a todas e todos pela oportunidade, né, dizer que é uma honra estar aqui com a
Renata e com a professora Socorro. Fábio, te agradeço imensamente aqui a TV Assembleia pela oportunidade da gente compartilhar um pouco mais essas experiências, falar um pouco do turismo, fortalecer a todas e todos de como que o turismo é uma atividade extremamente complexa, que envolve muitas mãos, ou seja, muitas entidades trabalhando em prol para que esse turismo aconteça. A universidade se coloca à disposição. Me sinto numa grande responsabilidade de vir aqui representar o Departamento de Turismo e Hotelaria da UFMA. A gente está de portas abertas para as parcerias, para as atividades. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.